Tribunal Regional do Trabalho de Campinas reconheceu o vínculo empregatício de um motorista de Ribeirão Preto com o Uber, uma empresa multinacional que presta serviço de transporte por aplicativo de telefone celular. Essa decisão não é inédita no país, mas a ação chama a atenção porque dá mais um passo em favor de tantos outros motoristas que lutam pelo mesmo direito. Há 3 anos, Marco é motorista de aplicativo. São das corridas que ele tira o sustento da família. Garantias trabalhistas como salário fixo, 13º e férias remuneradas fazem falta. A gente tira leite de pedra. É um leão que a gente tem que matar por dia. É muito difícil, tá defasada as tarifas, né, que a gente recebe. A porcentagem que fica com as empresas do aplicativo, no meu ver, é um pouquinho alta, né, porque o custo fica tudo com a gente, né, o carro quebra, pneu que troca e por aí vai. É seguro que é bem mais caro do que um normal. Comprovar esse vínculo com a empresa sempre foi um dos questionamentos de quem trabalha com serviço de transporte por aplicativo. Decisões judiciais vão contra essa vontade de alguns motoristas. Só que nos últimos dias, os tribunais têm entendido o contrário. Esse advogado de Ribeirão Preto é autor de uma ação que condenou a empresa Uber a reconhecer a relação de trabalho de um cliente dele. O homem trabalhou como motorista do aplicativo por 2 anos. Alguns tempos atrás, a Uber me bloqueou e eu, me sentindo desconfortável com a situação, entrei na justiça para reivindicar os meus direitos. E agora a justiça me deu um parecer favorável. A justiça de Campinas me deu um parecer favorável. Então isso veio para fortalecer um pouco a categoria, porque sem explicação nenhuma me bloquearam, até hoje não falaram o porquê. Segundo o advogado, seguir as regras impostas pela dona da plataforma confirmam o vínculo. A Uber tem controle da quilometragem do carro, da distância que o carro correu, e é a Uber que faz a cobrança e recebe e depois repassa ao motorista. E é a Uber também que fixa o valor a ser cobrado. Ou seja, o motorista, ele praticamente não tem nenhum poder. Ele não pode mudar a rota, ele não pode mudar o preço. Quem fixa o preço é a Uber. Ou seja, a Uber, na verdade, nós alegamos que, na verdade, ela é uma empresa de transporte de pessoas. Na decisão em segunda instância, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho em Campinas diz que a empresa alega que a falta de vínculo se dá, por exemplo, pelo fato do motorista poder escolher os dias e horários para trabalhar. Mas a justiça entendeu que de onde o trabalhador tira o sustento dele e da família, existe uma relação de subordinação. E como a empresa Uber define para onde o motorista vai e quanto vai receber pela corrida, fica comprovada a dependência. Na ação, que ainda cabe recurso, o advogado cobra da empresa o pagamento de verbas rescisórias, como férias e 13º. E lembra que decisões em outros países têm sido favoráveis aos motoristas. Existe um movimento mundial para reconhecer o vínculo de emprego como empregados. Alguns países têm arrumado uma solução intermediária, mas a verdade é que, por exemplo, no Reino Unido, exigiu-se que fossem reconhecidos como empregados, nos Estados Unidos também, em vários estados. Houve uma exigência para cumprir determinados direitos trabalhistas e até no Japão. Marco, mostrado no início da reportagem, espera que esse tipo de decisão possa valer para outros motoristas. Se não viesse ter mais descontos do que já se tem, né? Se fosse um agregado a maior para a gente, seria uma boa, né? Você ter direitos trabalhistas, ser registrado, essas coisas tudo, né? A Uber disse que vai recorrer da decisão da justiça e afirma que é um entendimento isolado e contrário ao de outros casos já julgados pelo próprio tribunal e também pelo Tribunal Superior do Trabalho. A Uber também diz que várias instâncias da justiça brasileira já formaram jurisprudência consistente sobre a relação entre a Uber e os parceiros apontando a ausência de requisitos legais para a existência de vínculo empregatício. Ainda segundo a Uber, em todo o país já são mais de 2.000 decisões de tribunais regionais favoráveis à empresa. Em uma dessas decisões, o TST reconheceu que não existe vínculo porque o trabalhador pode, por exemplo,
ligar e desligar o aplicativo na hora que quiser e se colocar então à disposição ao mesmo tempo também de outros aplicativos de viagem.